Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso momento de glória, na segunda parte da palavra que fala sobre processos. Vou fazer um resumo do primeiro vídeo, que é: eu estava orando a Deus essa semana, pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra literalmente, a palavra processo. E eu fui estudando e eu cheguei em Moisés, e eu quero falar desse processo que foi a vida dele, cerca de 80 anos, até que ele retornou ao Egito. E é sobre isso, todos esses processos que foram necessários para a vida dele e que nos ensinam muito. Então, eu quero aí compartilhar a palavra base, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, 23 e 30. Eu espero que você tenha visto o primeiro vídeo, é muito mais fácil aí para que você consiga me acompanhar. Eu acredito que eu vou gravar uns 3 ou 4 vídeos para que nós consigamos concluir esta palavra. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, é importante que você pegue a sua Bíblia para que você possa me acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obra. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 30. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, porque por entre as chamas de uma sarça que ardia. Essa é a palavra base que fala justamente no testemunho de Estevão antes de ser apedrejado, que ele conta aí quase todo o Velho Testamento, e ele fala sobre essa questão de Moisés, e a gente chega aí nesses 80 anos que eu quero conversar com vocês. Aí volte aí um pouquinho da tua Bíblia e vamos para o livro do Êxodo. No primeiro vídeo sobre esta palavra, eu falei sobre 3 lições que nós aprendemos com a vida de Moisés. Eu estou na 4ª lição hoje. Eu tenho 15 lições aí, mais ou menos, programada. E vamos, ao longo desse tempo, compartilhar tudo isso com vocês. Diz aqui a palavra do Senhor. Que no capítulo 2, no versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. O que a gente aprende com isso? Joquebede, descendente da tribo de Levi, assim como Amram, seu esposo, ambos os pais biológicos de Moisés, ela desobedece à lei, obviamente não mata o seu filho, e ela o esconde por 3 meses. O que a gente aprende com isso? Que existe momentos na minha e na tua vida que nós temos que ficar escondidos à sombra do Onipotente, escondidos talvez numa caverna, não sei, você pode colocar o nome que você achar melhor, mas irmãos, nem tudo a gente tem que pôr na rede social. Hoje, nós, muitas vezes, qualquer coisa que a gente faz está no status. Nem todo mundo que olha o seu status ora por você, se preocupa com você, está torcendo por você. Você tem feito o quê? Dado ferramentas ao inimigo. O status pode ser ali um projeto de você demonstrar ou compartilhar a sua alegria, de você ministrar a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, cuidado com a exposição de forma exacerbada. Cuidado com a exposição da sua intimidade, da sua vida. Intimidade é coisa que ninguém tem que estar junto. O que é íntimo é entre você e o Senhor, ou entre você e os seus queridos, os seus próximos. Cuidado com isso. Joquebede conseguiu ficar quietinha durante 3 meses. Foi o tempo que o Senhor preparou para que ela pudesse dar o próximo passo. Tem hora que você não consegue ficar quieto 5 minutos. Tem hora que você não consegue se reservar por um dia, por um momento. Medite nisso, medite nessa lição. Seja talvez mais reservado, mais reservada. Fale na hora certa, no momento certo. Nem tudo você tem que compartilhar. Já pensou se Joquebede, será que ela compartilhou com as pessoas que aquele menino estava vivo? Ela compartilhou com as pessoas que as parteiras não tinham o matado? Ou será que ela ficou ali no secreto com o Senhor? Talvez esperando uma direção de Deus. Ou por que será que ela fez ali a arca para Moisés ser deixado ou ser levado pelo Nilo? Porque ela teve a direção do Senhor. Ela era uma mãe que temia Deus. E ela com certeza falou: o que eu faço agora, Senhor? Querem matar o meu filho.
Então, ao invés de você talvez compartilhar todas as suas dores, e a palavra do Senhor nos fala que nós temos sim que comunicar as nossas necessidades aos santos. Mas, irmãos, comunicar não é abrir a sua vida para qualquer pessoa. Comunicar não é abrir toda a sua intimidade no seu status do WhatsApp. Isso não é comunicar. Até pedir oração a gente tem que ter sabedoria. Senhor, eu preciso de um milagre. Chega na igreja. Meus irmãos, eu peço oração. Eu estou com uma causa. Amém. Não, meus irmãos, eu peço oração porque a luz cortou, porque o meu marido... Irmãos, não exponha a sua vida. Não exponha a sua vida para as pessoas, quanto mais na rede social. O que mais nós aprendemos? Diz aqui. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou com um betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal. A minha Bíblia, a minha tradução, no carriçal, à beira do Nilo. Carriçal significa moita. E o que é importante nesse versículo? A palavra cesto. A palavra cesto em hebraico significa tevá. A mesma palavra utilizada para falar da arca que o Senhor mandou Noé fazer. E aí nós entendemos que essa tevá de Noé é a mesma tevá de Moisés. A arca de Noé, ela guardou uma família, os animais, para que o Senhor pudesse refazer o mundo. Ele destruiu tudo e ele fez uma nova terra, novos céus e nova terra. Da mesma forma, o Senhor ia usar Moisés para algo novo. E aí o Senhor usa a mesma expressão, o escritor usa a mesma expressão. Moisés, o escritor aí do Pentateuco, usa a mesma expressão, tevá. E o que nós aprendemos, meus irmãos, que o Senhor, ele reserva para nós uma tevá. Ele reserva para nós ali um processo novo. Deus tem para mim um processo novo. Deus tem para você talvez um processo novo. Nós aprendemos isto com esta palavra. E diz mais aqui, no versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva-te este menino e cria-o, e pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Moisés é levado pelo Nilo. A filha de Faraó o acha, o ama. Ali fica maravilhada com a sua formosura. Miriam fala: eu conheço uma ama de leite que pode sustentar o seu filho. E meus irmãos, o Senhor está no controle e é soberano. O menino que antes estava condenado à morte é devolvido aos braços de sua mãe, que ainda recebe um salário para cuidar e amamentar o seu próprio filho. Sabe quem faz isso? O nosso Deus. Porque toda ferramenta forjada e preparada contra você não prosperará. E que ainda que o inimigo venha por um caminho, ele vai embora por 7, em nome de Jesus. Porque, meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez Joquebede orou ali na Tevá e: Senhor, guarda o meu filho. Senhor, cumpra a tua vontade na vida do meu filho. E ele retorna aos seus braços. E ela ainda ganha um salário para poder cuidar deste menino. A palavra do Senhor fala que quando ele já está um pouquinho maiorzinho, grande, ele retorna ao palácio. E aí, meus irmãos, isso ele tinha em cerca de 4 a 5 anos. E esse tempo que ele ficou com sua mãe foi o tempo suficiente para ele talvez conhecer o Deus de Israel, para ele conhecer sobre o seu povo, porque foram as primeiras impressões daquela vida. E o Senhor, ele fez tudo certo, porque quando ele tinha 40 anos, ele foi ver os seus irmãos, ele sabia que ele tinha irmãos, ele sabia que ele era hebreu. E nós aprendemos que todas as coisas estão no controle do Senhor. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Para nós finalizarmos essa parte de hoje, eu quero falar sobre o retorno, sobre a saída, melhor dizendo, de Moisés para o deserto. Moisés mata um egípcio e ele teme que Faraó o mate também, que o descubra. E ele foge do Egito, tudo no controle de Deus. Ele caminhando pelo deserto, ele chega numa cidade chamada Midian.
E ele é abrigado por uma família midianita, cujo pai era um sacerdote. Estudando de forma mais profunda, nós chegamos em Quetura, a segunda esposa de Abraão, cujos filhos não ficaram junto com Isaac e foram para uma outra terra. Um dos filhos de Quetura era Midian. E os estudos, e eu estou falando estudos, meu irmão, porque eu tenho muito cuidado quando eu estou pregando a palavra do Senhor em falar o que está na Bíblia. E não o que eu acho, que eu estou conjecturando, o que está no Google. Não, meus irmãos, pregue a palavra de Deus. Mas os estudos dizem e informam que essa família medianita era descendente de Quetura, isto é, de Abraão. Mas a palavra do Senhor fala que Jetro, ou Reuel, era um sacerdote. E Moisés fica 40 anos com esse sacerdote, aprendendo. E aí, meus irmãos, o que eu consigo entender disso? Que o Senhor, ele tirou tudo aquilo que Moisés achou que tinha. Ele tirou tudo aquilo que Moisés achou que poderia fazer, porque se ele tivesse chamado Moisés, talvez 2, 3 anos depois que ele tinha saído do Egito, ele poderia falar assim: já sei, o Senhor está me chamando porque eu conheço tudo do Egito. Eu sou um homem valente, talvez eu consiga, né? Um homem bravo, né? Acabei de matar um rapaz lá, eu tenho essa qualidade, isso e aquilo, mas não. Deus transformou aquele homem que foi criado no palácio, um príncipe, transformou num pastor. Por quê? Porque ele ia ter depois 2 a 3 milhões de pessoas para pastorear. Deus não precisa daquilo que você acha que sabe. Deus não precisa do seu curso, nem do seu currículo. Deus não precisa do seu canudo, nem do teu anel de teologia. Sabia? Porque ele faz com quem ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. E ele provou que ele não precisava de nada do conhecimento bélico, ele não precisava das línguas, ele não precisava de nada que Moisés sabia. Ele fez Moisés um pastor, porque era aquele pastor trabalhado pelo Senhor que ele ia usar. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. E nessa segunda parte dessa palavra, que o Senhor falou tanto comigo, eu estou ansiosa para compartilhar tudo com vocês. Vou gravar mais alguns vídeos para que nós consigamos falar sobre todo esse período de Moisés, que é uma lição valiosa para a minha vida e com certeza para a sua também. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, continue nos acompanhando. Esse é o segundo vídeo dessa palavra de Deus de processos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Nos encontramos daqui a pouco no próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.